Mesmo que recém-contratado, Nuno Moreira vem sendo a boa notícia do Vasco em 2025, somando 4 participações para gols nos 4 jogos com a camisa do Cruz Maltino. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o ponta esquerda vem se encaixando e sendo essencial para o time de Fábio Carille. Bora para análise. Para início de análise, a gente tem que situar onde o Nuno Moreira atua nesse Vasco do Fábio Carille, que é pelo lado esquerdo, não como um ponta autêntico que vai pisar muito em linha lateral, mas sim um ponta de mobilidade, atuando muito por dentro, inclusive, e abrindo muito o corredor para o lateral estar em amplitude, no caso, o Lucas Piton. E aqui a gente começa a tratar do Vasco nesse lado esquerdo que formam-se esses triângulos e associações interessantes, e a gente pode chamar esse lado esquerdo como um lado de controle do Vasco. Porque aqui existem 3 jogadores que vão buscar muito associações, tabelas, até pelas suas características de fato, né, com esses movimentos mais curtos e pelo gosto de ter de fato a bola no pé, que são o Piton, o Nuno Moreira e, claro, o Felipe Coutinho, que é o meio interno que geralmente vai se aproximar por esse lado. E por que a gente chama esse lado esquerdo de lado de controle do Vasco? Porque o lado direito é justamente o que balanceia esses 2 flancos, né? O lado direito é o lado do Paulo Henrique, que é um lateral de muita potência que vai chegar muitas vezes na linha de fundo a partir de ultrapassagem. E aqui a gente vai começar a ver o Nuno nesses movimentos que são mais frentes em relação ao Coutinho e o Piton, que é essa busca pela tabela com outro meia que se aproximar, nesse caso o Hugo Moura. Então o Nuno vai propor o passe e fazer o movimento diagonal para chegar dentro da área, seja para finalizar ou então achar um passe. E justamente pela essa capacidade de atuar por dentro, o Nuno vai ser um jogador muito interessante, oferecendo esses desmarques de apoio para o volante achar o passe nos metros à frente, seja ele o Paulinho ou o Hugo Moura. E a partir desses movimentos por dentro, apoiando a construção, vai se abrir o lado esquerdo para o Lucas Piton atacar a linha de fundo. Apesar de não ser um grande ultrapassador, o Piton é muito importante quando chega à próxima área para cruzar, de fato, para o Verratti principalmente. E aqui fica muito evidente isso, porque o Nuno faz esse movimento para dentro, no meio espaço, espera a passagem do Piton, o Piton vai tirar o cruzamento e o Verratti quase vai fazer um gol na grande defesa do Gabriel Brazão. Então a gente começa a entender as dinâmicas e o Nuno começa a ser um jogador também visto pela criatividade, capacidade de leitura espacial também para tirar esses passes em profundidade, e o Vasco já criou boas situações a partir disso nesses 4 jogos apenas que o Nuno Moreira fez com a camisa do Vasco. Repara aqui, ó, como o Nuno vai trocar de posição com o Coutinho, isso é algo que acontece no jogo, principalmente quando o Nuno tá por dentro e transitando numa área próxima ao Coutinho, que ele tá alinhado aos volantes, basicamente, e o Coutinho tá ali na entrelinha, enquanto o Piton tá em zona de amplitude para receber esse passe do próprio Nuno Moreira, que tem uma ótima visão espacial, como eu estava dizendo anteriormente. E aí, a partir disso, a jogada se desenrola. E, além disso, a capacidade do Nuno de ler também o espaço em que ele vai poder receber e jogar é bastante interessante para ele tirar esses passes para o corredor oposto, principalmente quando ele tem um ponta direita, como é o Ryan, de capacidades físicas e velocidade mais importante. Então isso, inclusive, rendeu um gol para o Vasco contra o Nova Iguaçu, que a gente vai ver nesse caso agora. 2 características interessantes do Nuno bem evidentes. Aqui, ó, aquele passe que eu vinha falando anteriormente. A busca pelo passe, e aí a tabela, o Nuno já vai recebendo um movimento em diagonal, para então estar em zona central e tirar o passe para o corredor oposto, o atacante atacando de fato a área, profundidade, como no caso é o Ryan, e como pode ser o Adson também no Vasco. O Garré já não tem tanto essa capacidade. Aqui a gente está falando também do Nuno ainda com a capacidade que ele tem de achar e explorar bem, se nortear pelos intervalos. Apesar de ser o Verratti o alvo desse passe, que era a única possibilidade de fato, o Nuno vai ser um jogador também que vai ler bem os intervalos. E vai ler o espaço também para atacar a linha de fundo. Por mais que seja um extremo de maior construção, é um jogador que tem boa capacidade de jogar com o pé não dominante para buscar esses cruzamentos. Seja num primeiro toque, segundo toque, né? Em poucos toques ele define a jogada, seja num contra um também, buscando linha de fundo. Até para não ser um jogador previsível nesse sentido, né? Só buscar o meio, as zonas centrais para finalizar, e sim também buscar o fundo para cruzar. Aqui a gente vê novamente, ó, como o lateral fecha o pé direito dele, ele vai buscar o lado esquerdo. E aqui a gente tá falando de gol. Contra o Santos, o Nuno Moreira já tá, ó, a bola tá lá com o Paulo Henrique, o Nuno Moreira já está encostando no Verratti. Então é mais um adendo interessante, que é a capacidade do Nuno de entrar na área e fazer companhia ao Verratti. A gente sabe que é muito importante para o centroavante, principalmente aquele que se coloca como um bom cabeceador, ter alguém para puxar a marcação e tirar um pouco do foco dele, né? E repare aqui,
Aí teve a inversão de jogo, o Piton recebeu em amplitude, aonde está o Nuno? O Nuno não aproximou, ele continuou dentro da área porque sabe que dali vai tirar o cruzamento. E aí, a partir da casquinha do Verratti, do primeiro desvio, aliás, o Nuno aparece segunda trave para finalizar a gol. Novamente o Nuno dentro da área, mostrando um faro, né? Nesse caso, o cruzamento não foi, de fato, buscando o atacante português, foi buscando mais o Lucas Freitas, mas acaba sobrando para ele, e ele tem oportunismo para marcar um dos seus 2 gols com a camisa do Vasco até então. E a gente tem que falar do Nuno Moreira também em ações defensivas. É um jogador que cumpre muito bem o seu papel nesse sentido, vai trazendo um pouco mais de suspiro, de fato, pro Lucas Piton desse lado esquerdo, já que é um jogador agressivo para subir pressão, mas é um jogador que também recompõe muito bem a segunda linha de marcação, e a gente vai ver isso agora. Como é que o Nuno vai acompanhar inicialmente individual, a marcação troca, né, porque tem o Piton acompanhando, e aí o Nuno vai cobrir esse espaço mais por dentro, dobrando a marcação junto com o Gugu Moura por ali, e aí o Vasco se desenrola para fazer uma transição ofensiva. Aqui a gente vê o Nuno justamente ocupando a segunda linha de 4 do Vasco na marcação. Tudo bem que tá um pouco torta porque o Paulinho saiu um pouco para pegar o Pulgar por aqui, mas repare como ele tá muito próximo do Wesley, inclusive ele vai acompanhar o Wesley até o final, vai vencer no corpo e sair jogando pro Vasco, nesse caso vai até arrumar uma falta. Então é bastante interessante esse compromisso defensivo do Nuno Moreira e que vem ajudando muito o Vasco, tanto em situações de recomposição quanto em situações de pressão pela sua capacidade de agressividade e de atacar a bola já em campo ofensivo. Então é uma mais-valia, inclusive, para o estilo do Carille.